Olá meus amigos, tudo bem? Esse é o vídeo que todo mundo esperava, continuidade da nossa série 3 anos de atividade jurídica. Hoje falando sobre a comprovação dos 3 anos com o exercício de cargos públicos. A gente já falou sobre comprovação com a advocacia, então hoje começamos com cargos públicos. As duas normas que você vai usar para comprovação de advocacia em cargos públicos também são as mesmas do CNJ e CNMP. Eu já postei lá no blog, você tem os links lá bonitinho, a resolução 40 do CNMP e a 75 do CNJ. Lembre-se de que essas resoluções foram atualizadas, então você pega lá o link da versão compilada dessas resoluções. E também é bom você se lembrar de que nós estamos falando aqui apenas, por enquanto, da comprovação para cargos de magistratura e Ministério Público. Outros cargos eu ainda vou tratar em vídeo subsequente. Bom, mais uma vez a nossa metodologia vai ser a mesma do vídeo anterior. Vamos começar na situação de certeza positiva e aí vamos migrando para as dúvidas. Primeira situação de certeza positiva absoluta. Você ocupa durante 3 anos um cargo privativo de bacharel em Direito. Essa é a situação ideal. O seu cargo é privativo de bacharel em Direito. Como é que você vai saber se o seu cargo é privativo de bacharel em Direito? Você vai ter que olhar os requisitos que constam na lei para tomar posse nesse cargo. Você sabe que todo cargo público só pode ter requisitos de ingresso estabelecidos em lei. Então você vai na lei, acha a lei da sua carreira e descobre lá se um dos requisitos é ser bacharel em Direito. Se for, nota 10. Ah, professor, e se eu tenho um emprego público e não um cargo público? Aí você vai ter que ir no regulamento de pessoal da sua empresa pública ou sociedade de economia mista, porque aí os requisitos não são estabelecidos em lei, para descobrir isso, e também no edital. O edital de ingresso para o seu cargo também pode, para o seu emprego no caso, né, também pode ser usado. Se no edital constava o requisito de ser bacharel em Direito, beleza, você cumpriu. Cuidado, não é o nome do cargo que interessa. Você tem muitas situações em que você tem o cargo chamado assistente jurídico. E muitas vezes esses cargos de assistente jurídico não são privativos de bacharel em Direito. Tome cuidado. Ponto 2. O cargo não precisa ser efetivo, pode ser comissionado, pode ser temporário, pode ser qualquer coisa. O importante é que a lei ou o estatuto social da empresa pública ou sociedade de economia mista exija que, para provimento daquele cargo ou daquela função, a pessoa seja bacharel em Direito. Se houver essa exigência, tranquilo. Se você não achar isso de jeito nenhum, em lugar nenhum, é simples. Liga para o RH do seu órgão e pergunta para eles se eles podem te mandar uma referência de onde estão os requisitos para ocupar aquele cargo. Tenho certeza que o pessoal do RH vai saber. 3. Magistério superior. Aqui mistura atividade pública e privada, porque você pode ser tanto professor de universidade pública quanto professor de universidade privada. O magistério superior também admite ser contado como atividade jurídica privativa de bacharel em Direito, desde que você esteja dando aula em cursos de graduação. Se você só dá aula em cursinho, você já começa a ir para uma zona duvidosa. Já já você vai entender melhor por quê. Mas se você dá aula em universidade pública e tem um cargo público, ser professor de Direito é privativo de bacharel em Direito na universidade pública. Na universidade privada, se você foi contratado como professor para disciplinas jurídicas, você vai ter lá uma certidão dizendo as disciplinas que você ministra. Tranquilo, se você fizer isso por 3 anos, você tem a sua comprovação. Tanto a resolução 40 do CNMP quanto a 75 do CNJ mencionam expressamente o magistério superior. Eles não falam em cursinho, então cursinho eu não consideraria. Aí nós chegamos no ponto onde as dúvidas começam. Até aqui, tudo beleza. Se você está em alguma dessas situações, ótimo para você, tá tranquilo, vai estudar, passar no concurso, que você não vai ter problema nenhum na hora da sua inscrição definitiva. O problema começa quando você chega nos cargos não privativos de bacharel em Direito. Para cargos, é possível contar os 3 anos com cargos não privativos de bacharel?
Tanto a resolução do CNMP quanto a resolução do CNJ são idênticas nesse sentido. Eu deixei um texto lá no blog, vou deixar o link do blog aqui embaixo também, para você ler direitinho os textos. Basicamente, elas vão dizer que você pode comprovar cargo não privativo mediante, abre aspas, certidão circunstanciada, expedida pelo órgão competente, indicando as respectivas atribuições e a prática reiterada de atos que exijam a utilização preponderante de conhecimentos jurídicos, cabendo à comissão de concurso analisar a pertinência do documento e reconhecer a sua validade em decisão fundamentada. Essa é a redação do CNMP, do CNJ é quase igual. Certidão circunstanciada, expedida pelo órgão competente, indicando as respectivas atribuições e prática reiterada de atos que exijam a utilização preponderante de conhecimento jurídico, cabendo à comissão de concurso em decisão fundamentada analisar a validade do documento. Quer dizer, você vai ter então que apresentar para a comissão do seu concurso uma certidão emitida pelo seu órgão de origem, dizendo exatamente o que você fazia. Aí quem vai emitir essa certidão depende do órgão. Na magistratura e no Ministério Público, se você era, por exemplo, técnico judiciário ou técnico do Ministério Público, é comum que o seu próprio superior hierárquico emita essa certidão, porque as funções são determinadas dentro da vara ou dentro do ofício ministerial pelo seu titular. Então, eu mesmo já expedi essa certidão para várias pessoas que trabalharam comigo. Em outros órgãos, pode ser que não seja o seu chefe, pode ser que seja o RH. E aí eu devo dizer, a situação é pior, porque aí vai ser uma pessoa que não conhece você, que não tem esse contato com as atividades que você faz no dia a dia. O ideal é que você peça uma certidão ao seu chefe, porque aí você pode ter uma descrição bem detalhada das suas atividades. A dica aqui é a seguinte: quanto mais detalhada a certidão, melhor. Se o seu chefe escrever genericamente que você realizava atividades que exigem conhecimento preponderante conhecimento jurídico preponderante, você está no caminho para a desgraça. Porque isso, por si só, não supre os requisitos das resoluções. Você tem que pedir para ele descrever que atividades são essas. Elaboração de minutas de sentença, elaboração de minutas de recurso, minutas de petições judiciais, minutas de pareceres, minutas de promoções de arquivamento, etc, etc, etc. Ele tem que dizer exatamente o que você faz e por que isso exige conhecimentos predominantemente jurídicos. Isso não é comum, mas se você por acaso assina os atos que você pratica nesse cargo não privativo de bacharel, mas que exige conhecimento jurídico, é bom que alguns desses atos constem anexos à sua certidão. Não é problema nenhum isso. São atos anexos, são documentos anexos à própria certidão demonstrando isso. Se você não assina, não tem problema também não. Se a certidão for bem descritiva, for bem analítica, não vai ter problema. Não vai ter problema. Então, é isso. A questão aqui está na redação da certidão. Não adianta você me perguntar: professor, mas você acha que a função tal exige conhecimentos predominantemente jurídicos? Não adianta eu achar. O que adianta é o jeito como o seu chefe vai escrever a petição, a certidão, e o jeito como ela vai ser analisada pela comissão de concurso. E a gente já estabeleceu num vídeo anterior dessa série que há comissões mais exigentes e comissões menos exigentes. Então, não tem como, não adianta eu te responder se eu acho ou se eu não acho, porque isso não é garantia nenhuma de que vai dar certo ou de que vai dar errado, independentemente do que eu acho ou não. Outro caso interessante é se o seu cargo não é privativo de bacharel em direito no seu estado, mas ele é privativo em outro estado. O Supremo fez referência a isso na ADI 4416 e o Supremo diz que nesse caso, ok, há alguns cargos que de fato têm essa oscilação de requisitos de estado para estado. Se você conseguir demonstrar isso, que o seu cargo não é privativo, mas que em outro estado o cargo equivalente é 10, muito bom para você, isso vai te ajudar muito. Há dois cargos que eu cito aqui em que essa disparidade ocorre com muita frequência.
oficial da Polícia Militar e oficial de Justiça. São dois cargos que em determinados estados são privativos de bacharel em Direito e em outros estados não são privativos de bacharel em Direito. Então, se você estiver num estado que não é, não se preocupe. Se você conseguir demonstrar que em outro estado ele é, isso te ajuda. Claro que, se você estiver nessa situação, todo cuidado é pouco. Procure também, sobretudo no caso do policial, descrever a certidão descritiva das atividades que você faz para garantir que essas atividades tenham algum conteúdo jurídico, se elas tiverem. Se elas não tiverem, você, claro, corre mais risco, mas você tem um bom argumento favorável que já foi acolhido, acatado pelo Supremo. Eu deixei lá no blog também o texto completo, meu roteiro desse vídeo, em que você tem todos os números das decisões do Supremo, tranquilas, se você quiser consultá-las e lê-las por inteiro. Um outro argumento que você pode usar e que o Supremo aceitou num obter dictum, lá no mandado de segurança 27608, é a situação em que você exerce um cargo não privativo, mas ele é incompatível com a advocacia. Nesse MS 27608, o Supremo diz que isso violaria o princípio da igualdade, porque a pessoa não pode advogar e eu estaria exigindo dela exercício da advocacia, etc, etc. Olha, pessoal, isso é um argumento, mas é um argumento muito fraco. Se for a única coisa que você tem, eu estou deixando ali a referência do Supremo para você usar. Mas eu acho que você perde se você argumentar só isso. Eu estou num cargo que não é privativo, o que eu faço não tem nada a ver com direito, mas como meu cargo é incompatível com a advocacia, vocês não podem me exigir um cargo, o exercício de outra função. O caso, você vai ler lá, você vai ver, o caso desse mandado de segurança é muito delicado porque os impetrantes de fato, exerciam atividade jurídica. Então, embora o Supremo mencione isso, mencione essa questão da igualdade, os impetrantes exerciam atividade jurídica. Então, muito cuidado. Outra situação que eu acho dolorosa é o caso dos analistas tributários da área da Receita Federal, Receita Estadual. Eu acho, se perguntar para mim, eu acho que ser analista tributário exige conhecimento predominantemente jurídico. Porém, o cargo não é privativo de bacharel em Direito. E o Supremo, no mandado de segurança 27606, não aceitou. O caso é mais antigo, mas o Supremo não aceitou. Então, é uma situação complicada. Se você tiver num cargo desse, você teria que tentar se colocar numa função que fosse mais jurídica que a função padrão. Por exemplo, análise de recurso, algum tipo de atividade, defesa, elaboração de informações em mandado de segurança, alguma área que tenha a ver com a sua função mesmo, mas que seja um pouco mais jurídica do que a função padrão do analista, porque senão você também está em risco. É o mesmo problema dos técnicos judiciários e técnicos do Ministério Público. Essas são duas funções que recorrentemente exigem conhecimento jurídico. Agora, não dá para dizer como regra que todo técnico judiciário e todo técnico do Ministério Público exerce função jurídica. Não dá. Você vai precisar de uma certidão bonitinha dizendo exatamente o que você faz, senão você vai correr o risco. E se você tiver dentro do Judiciário ou do MP numa função que não exija isso, se você tiver numa diretoria de RH ou numa diretoria de alguma outra coisa, o simples fato de você ter formação jurídica não vai ser suficiente para assegurar a contagem do seu tempo. Então, essas funções precisam tomar muito cuidado e você deve tentar se deslocar internamente para atividades que de fato exijam conhecimento jurídico. Outro ponto, ponto número 7. Exercício antes da graduação. Nós já estabelecemos aqui que qualquer coisa que você fez antes de colar grau não serve, não interessa o que foi. O que eu quero chamar a atenção aqui? É a pessoa que tem um cargo que ela iniciou antes da graduação e continuou depois da graduação. Esse caso foi tratado no MS também, que foi o 28226, e o argumento era o Supremo, a pessoa ganhou, mas o argumento era o seguinte: olha, como é que esse cargo exige conhecimento predominantemente jurídico se a pessoa começou a exercê-lo antes mesmo de colar grau?
Então isso enfraqueceu a certidão. A pessoa tinha a certidão, mas isso enfraqueceu a certidão, o fato dela ter iniciado antes da colação de grau. Então, se você está numa situação dessa, peça para o seu chefe mencionar na certidão que após a colação de grau, você passou a exercer atividades que exigem predominantemente conhecimento jurídico, blá, 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 blá. Isso ajuda bastante a você evitar esse argumento, que é um argumento meio canalha, mas é um argumento que tem alguma fundamentação. Então, detalhe ainda mais a certidão. Eu falei que estágio não conta de jeito nenhum. Esse chamado estágio de pós-graduação ou assistente, o pessoal tem vários órgãos públicos, inclusive alguns MPs, que criaram uma figura meio esquisita de um estágio de pós-graduação, que na minha opinião, não estou aqui para criticar ninguém, mas na minha opinião é completamente ilegal. O estágio tem caráter formativo. Se você já colou grau, você não está se formando em mais nada. Ah, mas é estágio de pós-graduação. Pós-graduação é pós-graduação, como o nome diz. Você não está se formando para mais nada. Então, a mim parece que essas funções são totalmente ilegais. Mas, enfim, não sou eu que tenho que dizer isso. Se você ocupa uma delas, bom para você. Para todos os efeitos, as resoluções do CNJ e CNMP falam em cargos, empregos ou funções públicas. E esse tipo de atividade, que seria uma atividade temporária no Ministério Público ou na Defensoria Pública, na condição de um assistente interno do órgão, sem sombra de dúvida que é uma função pública, não tenho dúvida nenhuma disso. Então, aliás, se você cometer algum crime no exercício dessa função, você vai responder por crime como funcionário público. Então não tem sombra de dúvida, só que você precisa também da certidão. Não basta o simples contratinho que você fez para fazer isso. Peça ao seu chefe uma certidão dizendo exatamente quais atos você minutava, etc, etc. Em algumas defensorias, essas pessoas até assinam, então junte também as petições que você assinou lá como assistente de defensor ou alguma coisa assim. Então, o meu juízo pessoal, não como procurador da República, mas como jurista, o meu juízo pessoal quanto à ilegalidade dessa função em nada interfere na possibilidade de que ela seja contada como atividade jurídica para fins de concurso público. Ficou 3 anos ali, tem a sua certidão, beleza, tranquilo, não tem problema nenhum. 9. Modo de contagem. Como é que eu conto isso? Você vai completar 3 anos no dia e mês que você iniciou o seu exercício naquele cargo, emprego ou função, 3 anos depois. Então, se você iniciou, não interessa se o ano é bissexto ou não, essa contagem é de ano, não é de dia. Então, se você iniciou o seu exercício em 10 de setembro de 2018, você vai contar 10 de setembro de 2019, 1 ano, 10 de setembro de 2020, 2 anos, 10 de setembro de 2021, 3 anos. E no dia 10 de setembro de 2021, você tem 3 anos de atividade jurídica e ponto final. Não tem jeito de você contar isso como se fosse atividade privada. Qual é o problema aqui? Tem muita gente que faz concurso para cargo público e com isso, mais um cargo público que advoga. Então o sujeito é advogado público, ele peticiona como advogado público. E aí a pessoa quer contar 5 atos privativos e contar o ano inteiro, igual a gente já trabalhou no vídeo da advocacia, que eu vou deixar o linkzinho aqui em cima para vocês. Não pode fazer isso, paga R$50 para você que teve essa ideia, muito criativa, mas não vai colar. Se você exerce um cargo, a sua contagem no cargo é de ano para ano. A questão, se você assumiu, como no meu exemplo, em 10 de setembro, sua data só está contando de 10 de setembro. Se o seu cargo peticiona e você fez 5 petições depois que entrou no cargo, você não vai contar o ano de 2017 inteiro. Essa regra dos 5 atos só vale para a advocacia privada, não vale para cargo público, ok? Aliás, falando nisso, já houve um caso no Supremo que a pessoa tentou apresentar essa certidão de uma empresa totalmente privada.
A pessoa era contratada numa empresa privada, por exemplo, como analista. Na carteira de trabalho dela era contratado como analista. E aí ela apresentou uma certidão do chefe dizendo que o que ela fazia naquela empresa exigia conhecimentos predominantemente jurídicos. O Supremo disse: nananina não. Numa empresa privada, se você não fez concurso, ou se você não ocupa um cargo numa empresa pública, ou numa empresa pública, ou numa sociedade de economia mista, ou um cargo estrito sensu, se você não está vinculado à administração pública, direta ou indireta, se você está numa atividade totalmente privada, ou você é advogado e, portanto, você peticiona, ou está no seu contrato que você é advogado e você tem um documento dizendo isso, ou então você vai ter que juntar atos que você praticou dentro dessa empresa que denotam atividade jurídica. Por exemplo, parecer, que você assina o parecer, põe a sua OAB, você diz lá que você é advogado naquele ato. Empresa privada não pode fazer certidão de absolutamente nada. Esse documento não é válido como certidão. Aliás, particulares não certificam nada, né? Eles podem até declarar, mas como esse ato não tem fé pública, não tem nenhum vínculo com a atividade pública, o Supremo não aceitou. Então, se você é empregado, por exemplo, de uma empresa totalmente privada, você é empregado, sei lá, uma empresa aí, não vou ficar fazendo propaganda de nenhuma empresa aqui, que afinal ninguém está me patrocinando, né? Você é empregado de uma empresa qualquer aí. Se no seu contrato não consta advogado, se na sua carteira de trabalho não consta advogado, mas se você faz algo internamente que tem a ver com a advocacia, então procure pelo menos colocar sua OAB quando você assina esse ato. Procure assinar os atos e colocar sua OAB, porque isso vai servir de argumento depois para você dizer que esses atos eram praticados na condição de advogado e não de qualquer jeito. O Supremo discutiu isso no mandado de segurança 27606, também está referido lá no material que eu deixei no blog. Ponto número 11. Seu cargo não é privativo de bacharel e você não está em nenhuma das situações, você está preocupado? Seja conciliador judicial. Tanto o artigo 59, inciso 4 da resolução do CNJ, quanto o artigo 1º, inciso 3, da resolução do CNMP, permitem que você conte a atividade de conciliador judicial. Quais são os requisitos? 1. Você tem que exercê-la por no mínimo 1 ano, então não pode fracionar. Se você foi conciliador por 6 meses, não conta nada. Tem que ser durante 1 ano, as duas resoluções são expressas nesse sentido. 2. Você tem que exercer no mínimo 16 horas mensais. Não é semanais. Então é bem pouquinho, é meio turno, 4 horas por semana. Então, sua alternativa é negociar no seu trabalho para você compensar essas 4 horas nos demais dias da semana e ficar 4 horas, meio período, de manhã ou de tarde, na justiça, como conciliador judicial. Isso aqui, as duas resoluções aceitam com toda tranquilidade. São só 4 horas semanais. Então, se você tiver em dúvida, essa seria a minha recomendação para você. Se você se viu numa zona de certeza negativa ou numa zona duvidosa, dentre as que eu falei aqui, seja conciliador judicial. Isso vai resolver seu problema. 3 anos, você fica lá 4 horas por semana, é bem pouquinho, não vai mudar a sua vida, você compensa 1 horinha a mais nos seus outros dias de trabalho, está resolvido o seu problema. E se nem isso você consegue? Ah, professor, nem isso eu consigo. Meu trabalho não permite, trabalho 8 horas por dia, não tenho flexibilidade de horário, não posso fazer. Meus caros, aí você sabe que eu não sou o sujeito das soluções mirabolantes, né? Você sabe que o meu blog nunca foi de dar falsas esperanças a ninguém, eu nunca fui a pessoa de dizer, vai lá, o mundo, o universo conspira e tal. Eu não sou disso. Se você não está nessa situação, seja prático. Estude para um concurso que não exige 3 anos ou que exige de maneira mais flexível. E depois que você assumir um cargo que seja de fato de bacharel em direito, aí você conta os 3 anos. Eu acho que isso é um uso muito melhor da sua energia do que você ficar 3 anos tenso, tentando criar na sua cabeça uma solução mirabolante para contornar o requisito de 3 anos
e chegar lá na frente e poder dar tudo errado e ter a decepção de ser reprovado na inscrição definitiva num concurso no qual você estava quase passando. Então, se você tem essa dúvida, não sofra com isso, não perca o sono com isso, direcione seu estudo para estudar para um cargo que ou não exige ou exige de modo mais flexível e faça um degrau. Depois que você estiver lá, eu tenho certeza que você consegue continuar estudando e chegar no seu sonhado objetivo. É isso aí, continue mandando suas dúvidas, a gente ainda vai fazer vídeo solucionando-as. Um abraço.